Conversa Bem Viver. Os bastidores do enfrentamento da maior crise sanitária que o Brasil já viveu, sob a ótica daquela que presidia o órgão que poderia e de fato nos salvou do pior. Minha gente, acabou de chegar nas livrarias de todo o país a obra dela. Quem conversa bem ver é Nízia Trindade, ex-ministra da Saúde, ex-presidenta da Fiocruz, que lançou o livro Ainda há Tempo, que traz os bastidores de como foi enfrentar a Covid com um governo que, bom, de certa forma ajudava, lutava junto com o vírus, e ela, na presidência da Fiocruz, mesmo sendo um órgão vinculado ao governo, tinha que tomar as rédeas dessa situação. Ministra, desde já é um prazer imenso falar com a senhora. Obrigado pela disponibilidade, viu? Prazer é meu, Lucas. Muito bom, muito importante estar fazendo essa conversa. Vamos, que tem bastante coisa, tem vários bastidores inéditos que tu traz. Tudo que a gente já sabia que foi difícil, quando a gente vê a ótica de quem estava dentro, botando a mão na massa, daí a gente vê que o desafio era ainda maior. E antes de falar sobre isso, eu queria primeiro ouvir as tuas motivações para publicar esse livro nesse momento. É muito bonito. Eu tive o prazer de ler, receber o livro, e logo na introdução tu diz que no processo de escrita você se lembrou da imagem do livro Vingador, fazendo uma referência a Euclides da Cunha, né, no livro Os Sertões, que fala sobre esse povo que não se rendeu, Canudos não se rendeu, mas no final você também cita Guimarães Rosa, dizendo que é um livro também, um manifesto político-afetivo. Conta um pouquinho, então não é um livro sobre amarguras de estar lidando com a pandemia ao lado de Jair Bolsonaro, é um livro que também fala sobre esse teu espírito de estar lutando junto com o povo. É mais ou menos por aí, Nízia? É isso mesmo, é isso mesmo. Lucas, assim, foram tempos muito duros, né? E quando eu tomei a decisão de escrever o livro, logo após ter saído do Ministério da Saúde, a convite da editora Record, eu já tinha um projeto de escrever um livro sobre os desafios da saúde pública, falando do período da pandemia. Mas aí eu achei que realmente era muito importante falar com detalhes de como foi aquele processo, né? Claro que de um lugar muito especial e um ponto de vista muito específico, que era estar na Fiocruz, responsável por coordenar as ações da instituição. E é como você falou, é um negacionismo como política de governo, do governo Bolsonaro à época. Então, cada ação no processo do acordo com a AstraZeneca, por exemplo, no dia que foi assinada a medida provisória pelo próprio presidente para destinar recursos à Fiocruz, dos seus 7 minutos de fala, 4 eram para defender tratamento precoce, ou seja, cloroquina e hidroxicloroquina. Então, são várias situações assim que eu descrevo, mas, sobretudo, eu falo de um esforço coletivo, em que a Fiocruz também se relacionava com as universidades, com outros institutos de pesquisa, que se relacionava com movimentos sociais. Nós abrimos editais para contribuir para a comunicação popular, para atividades realizadas em todo o Brasil, nos territórios de maior vulnerabilidade. Então, são essas questões que estão presentes no livro. A imagem do Euclides da Cunha, né, do livro Vingador, é interessante, porque Euclides foi para Canudos com a visão que tinha o governo daquela época, né, a República em implantação, que via aquele movimento como uma ameaça ao governo republicano, que via os sertanejos como atrasados por questões raciais, né, por fatores, via como monarquistas querendo restaurar a ordem monárquica. Então, Euclides, ele faz uma autocrítica também em Os Sertões. No meu caso, não se trata de uma autocrítica, porque eu estava seguramente do lado certo, né? E estava junto com a população. Mas é um livro que coloca na pauta o trabalho coletivo, a luta da comunidade científica que foi ameaçada, né, que foi colocada muitas vezes em situações de perder homenagens ou mesmo de sofrer
pressões, né, como foi o caso dos pesquisadores que fizeram o estudo de cloroquina, o grupo liderado pelo pesquisador Marcos Lacerda, aliás, hoje diretor do Programa de Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde, né? Então, cientistas com vidas dedicadas e reconhecimento internacional expostos, como foi o caso de Ricardo Galvão, né, que o Bolsonaro disse que ele deveria ter relações, receber, tinha interesses, ser financiado por ONGs, né? Então, é como se houvesse ali um conflito, além da luta contra o vírus, um conflito político, cultural, contra todos os valores que nós defendemos de uma ciência voltada para a saúde, para salvar vidas, da democracia. Foi isso que nós vivemos. Então, daí eu tenho usado a imagem de um épico, né, Canudos, mas que eu digo que, no meu caso, eu cheguei à conclusão que é mais um cântico a muitas vozes, né? É um livro, como eu disse, é um livro manifesto, mas é um livro ao mesmo tempo que eu procurei reunir dados, informações, tudo aqui, um acervo, né? Um acervo do que eu pude aprender, do que eu pude fazer coletivamente. É isso, sem dúvida alguma, ministra, dessa maneira que a população brasileira enxerga a senhora, enxerga a Fiocruz, enxerga o SUS realmente como um coro ao que se tinha de razoável naquele momento da pandemia. Eu tenho certeza que quem se debruçar sobre esse livro só vai reforçar ainda mais essa imagem de uma heroína que esteve naquele momento à frente desse caos total. Ministra, ao longo do seu livro, a senhora vai relatando como esteve muito próxima, não só de Jair Bolsonaro, se encontraram 3 ou 4 vezes, pelo que eu lembro que a senhora relatou, e inúmeras vezes com os vários ministros da saúde que o Brasil teve nesse momento. Eu já até vou citar um diálogo que a senhora teve com o Pazuello, que é cômico, né, para não dizer outra palavra. E eu queria, tô te trazendo tudo isso, esse contexto, porque atualmente a senhora é pré-candidata ao Congresso Nacional, e te pergunto. O fato de ter se envolvido de maneira tão direta com essa gestão Bolsonaro foi um impulso para a senhora adentrar na carreira política? De modo algum. Eu tinha esse papel, esse compromisso mesmo com a sociedade. Eu era presidente da Fiocruz. A Fiocruz é um instituto vinculado ao Ministério da Saúde, e toda a minha gestão junto ao Ministério da Saúde, aos 4 ministros durante o governo Bolsonaro, mas também aos 2 ministros durante a gestão Michel Temer, não tinha nenhuma afinidade política, nem com o governo, nem com o outro. Eu, como cidadã, apoiei os governos Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Então, não tinha nada, de afinidade política, tinha sim de compromisso institucional, mas é diferente de você lidar com a situação ali, naquele momento, e no governo, era um governo que se comprovou, né, como um governo de uma política não só anti-ciência, mas anti-povo. Essa que é a verdade, né? Isso ficou muito claro na pandemia. Eu relatei exatamente como, em que momentos eu encontrei, encontrei Jair Bolsonaro antes de ser presidente, num evento promovido pela comunidade científica, pouco antes dele tomar posse, e relato, inclusive, o que ele disse para a comunidade científica, que ele valorizava a ciência e que se entrasse o outro grupo que estava no poder antes, não ia sobrar nem toco de bananeira, foi a expressão que ele usou, né? Eu relato isso. Eu nunca tive proximidade, eu sempre atuei no plano institucional, né? Porque não tenho nenhuma afinidade, nem pessoal, nem política. E as outras 2 vezes foi exatamente, primeiro, para assinar o acordo, a medida provisória com a AstraZeneca, e, aliás, desculpe, para estar no evento em que o presidente assinou a medida provisória para destinar recursos para a Fiocruz. Isso ocorreu depois que a comissão do Congresso Nacional foi à Fiocruz e viu que nós poderíamos, de fato, produzir a vacina. Houve o ofício da comissão ao Ministério da Saúde, parlamentares do governo, de oposição. Então, eu relato também essa visita, que eu dou a essa visita uma grande importância, e relacionei com os 4 ministros do governo Bolsonaro, como tinha que ser para o presidente da Fiocruz que eu era, sempre buscando o tratamento institucional correto. E relato também a cena da minha nomeação.
para o segundo mandato, que o primeiro era no governo Temer. E essa cena é inesquecível para mim, eu temia muito não ser nomeada, mas a Fiocruz tem um processo seletivo, por isso eu fui presidente. Foi levada a lista tríplice, sendo que essa lista tríplice era composta por mim e dois colegas, amigos da instituição, que comungam os mesmos valores. Então, a instituição se uniu. Isso foi muito bonito, Lucas. Eu relato também. Nessa eleição, a instituição se uniu em torno do meu nome, de Mário Moreira, o atual presidente, de Rivaldo Venâncio, mas consegui ser nomeada. Levei a lista primeiro ao ministro Pazuello, como deveria ser, depois essa lista foi encaminhada para o Planalto, levou aqueles 1 mês e meio de tensão até o resultado da nomeação sair, que foi em 11 de janeiro de 2021, e ao entrar na Casa Civil, né, dentro de uma equipe, para que eu apresentasse meu projeto, antes de ser anunciada a nomeação, eu fiz isso, eu de máscara, nenhuma pessoa de máscara. Na sala do gabinete de Jair Bolsonaro, para onde eu fui conduzida por Braga Neto, né, então, ministro da Casa Civil, só eu de máscara novamente. E Braga Neto me diz, ministra, era bom a senhora tirar a máscara para todos reconhecerem a senhora. E aí, Lucas, eu poderia, sei lá, ter dado uma desculpa, né? Depois eu pensei, eu falei, nossa, que risco. Mas eu falei, não, minha família não deixa, né? Minha família só deixa eu viajar de máscara, né? Para não parecer digamos assim, um confronto, né? E me proteger. Aliás, eu precisava ser nomeada a Fiocruz e esperava aquilo, mas na hora eu falei assim, eu não posso tirar a máscara, eu sou presidente da Fiocruz. E ainda ouvi o Bolsonaro dizer que ele não, todo mundo falava de máscara, de vacina, que ele já tinha Covid. Isso eu até acabei não escrevendo no livro, eu escrevi o que eu achei fundamental, mas ele disse assim, mas eu não preciso tomar vacina. Eu falei, o senhor deve tomar vacina. Eu falei assim, meu Deus, é como se eu estivesse falando para a população, né? Mas é a minha convicção, né? E eu não poderia ouvir não falar nada, né? De modo algum. Eu nunca fui uma pessoa submissa, subserviente, Lucas. Eu sempre tive muita consciência do meu papel em cada lugar que eu ocupei, né? Eu não poderia estar ali na linha de frente de um protesto, por exemplo, sendo presidente da Fiocruz, mas eu estive na linha de frente da defesa da população. Eu tinha justamente separado esse trecho para trazer para nossa conversa desse. Ah, desculpa. Não, mas é ótimo que tu trouxe. Eu só vou destacar que antes desse encontro com o Bolsonaro e do momento de tirar foto, a senhora encontrou o Braga Neto, que então era o ministro da Casa Civil, e aí ele falou: "Ó, a senhora tem credibilidade técnica e nossa expectativa é que não leve ideologia para a gestão", quando estava confirmando que de fato a senhora seria nomeada novamente ministra, presidenta da Fiocruz. Então, só para escancarar isso, que mesmo tendo toda a confiança, digamos assim, a permissão, entre aspas, do governo para que a senhora permanecesse, havia, sem dúvida alguma, uma ronda ali, um monitoramento de que qualquer passo que a senhora desse para algum lado, certamente seria olhado com uma ótica enviesada de como se tivesse, enfim, defendendo qualquer coisa que não fosse a saúde, que não fosse o que deveria. Daí até Mas, deixa. Lucas, desculpa, mas assim, até uma coisa importante, já que a gente está numa conversa, a Fiocruz, ainda que eu tenha, de fato, né, a gente não podia estar com manifestações diárias, havia outras entidades para fazer isso, né, para cumprir esse papel, mas um ponto muito importante que eu destaco no livro são duas manifestações muito fortes da instituição que foi a manifestação em defesa do lockdown no estado do Rio de Janeiro, né, ainda em 2020. O Rio de Janeiro foi um estado que sofreu muito com a pandemia. Nós falamos muito da realidade terrível no estado do Amazonas, em Manaus, mas em 2020 o Rio sofreu com muitas mortes. Mortes que muitas vezes poderiam ser evitadas, ainda não tínhamos a vacina, mas tínhamos outras formas de proteção, né? Máscaras, o distanciamento, né, a redução efetiva das atividades. Então, nós fizemos isso e eu fui muito atacada. Eu devo dizer que eu não fui chamada pelo governo, por ministro da Saúde, em nenhum momento para ser, eu falo isso no livro, para me retratar, para fazer algo. Não, isso não aconteceu e eu tenho que falar a verdade no livro. No livro eu busquei, inclusive,
colocar documentos, né? Em alguns momentos é o meu próprio testemunho, mas grande parte do livro são documentos. Eu, por exemplo, recebi um ofício e os diretores dos hospitais da Fiocruz para que o tratamento precoce fosse adotado, né? Isso é documento, isso está no livro, durante a gestão Pazuello. Mas eu quero relatar esse manifesto e uma outra manifestação que a todo momento, durante meu período no Ministério da Saúde, era levantada, que foi a pesquisa reconhecida internacionalmente, conduzida ainda em abril de 2020, foram publicados os resultados, que mostrava que cloroquina e hidroxicloroquina não só não eram eficazes para a Covid-19, mas traziam riscos graves à saúde na forma como estava sendo utilizada. Então, eu acho que assim, a instituição teve coragem, como teve coragem de ir para um caminho de uma encomenda tecnológica, que encomenda tecnológica é um produto que ainda não está comprovado do ponto de vista da Anvisa, de eficácia e segurança, mas que a compra pública de uma inovação é o que prevê a nossa lei de inovação. Mas muitas vezes no serviço público, na gestão pública, o gestor que inova, o gestor que tem coragem, ele não tem o respaldo necessário para isso. É uma questão até que vai além de um governo, né? É Sim, uma questão da nossa história administrativa mesmo, eu diria, sim. Lucas. Ministro, nosso tempo já está se caminhando para o final, não vai dar tempo de trazer todos os destaques do livro, então só vou falar dois trechozinhos aqui que eu queria só mencionar para todo mundo que está nos ouvindo, que escancara muito disso tudo que a senhora está trazendo. Um foi um encontro que a senhora teve com o Pazuello quando era ministro, e aí vocês foram no recém-inaugurado Centro Hospitalar da Covid-19, e aí a senhora relata que, nesse momento, o ministro me chamou de lado e comentou que havia sido advertido de que o hospital não estaria funcionando, que encontraria apenas estacas e após a visita constatou que se tratava de purificadores de ar, ou seja, além de tudo, um despreparo de não conseguir reconhecer o que é um equipamento público. E outro momento que a senhora também destacou agora, que eu queria trazer para todo mundo, é como a senhora ficou ali num cabo de guerra entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o então governador de São Paulo, o João Dória, na disputa pela vacina, colocando a figura da senhora como presidenta da Fiocruz e o Butantan como se fossem rivais, como se a Fiocruz e o Butantan fossem entidades que estavam competindo pela corrida da vacina, que, enfim, é uma grande besteira. Imagino que deve ter ferido o seu coração como cientista, como médica, ter sido colocada nesse momento. Mas antes, só para, enfim, gostaria de ouvir a senhora, mas só para realmente dar conta de tudo que a gente precisa, eu só queria ouvir muito da senhora uma pergunta que me veio muito à mente em alguns momentos enquanto eu lia o livro. Teve algum momento, ministra, no início ou no meio, nos piores momentos da Covid, que a senhora pensou, puxa, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui presidindo essa entidade responsável por tudo isso, tendo toda essa responsabilidade. Teve algum momento que bateu esse medo, ministra? Lucas, assim, até primeiro, muito rapidamente, né, dizer que foi um período assim muito difícil mesmo, mas de fato eu não entrei nas questões que muitas vezes são fáceis, né? Guerra de vacinas, até porque o que foi feito para a Fiocruz, eu falo isso no livro também, uma encomenda tecnológica, né? Ou seja, o governo comprar, fazer acordos, contratos antes de garantir que a vacina seria eficaz e segura, poderia ter sido feito para outras vacinas, do Butantan, da Pfizer, da Janssen, que foram as vacinas utilizadas, principalmente as três, né? Fiocruz, Butantan e Pfizer. Então, o tempo todo, eu fiz uma carta, quando saíram os resultados de eficácia da vacina do Butantan, eu fiz uma carta ao Butantan, registrando isso, isso foi reconhecido pela comunidade do Butantan, né? Então, nunca entrei nesse tipo de armação, porque eu acho que numa situação de pandemia você não pode de fato botar todos os ovos numa cesta. É claro que eu queria muito que o caminho da Fiocruz desse certo, pelo país em primeiro lugar, mas também eu era presidente da instituição e queria sempre, como quero, que ela continue como instituição forte, quero isso também para o Butantan e para outras instituições. Mas em relação a eu pensar, eu não devia estar aqui, Lucas, com toda sinceridade, eu nunca pensei isso. Assim, eu acho que
Acho que minha cabeça, mas sobretudo acho que minha consciência, meu coração, tudo me dizia, não, eu tenho que fazer isso, mas não fiz nada sozinho, né? Não fiz nada sozinha. No livro também, até alguns amigos que eu pedi para ler uma primeira versão, principalmente na primeira parte, para não ter erros, omissões, falaram assim, você não precisava citar todo mundo, você não precisava citar todo mundo, isso não tem interesse para o leitor. Mas eu achei que não. Eu achei que eu tinha que fazer isso, que era a melhor forma de mostrar que era um trabalho coletivo, como se dão essas decisões, é ser um pouco detalhista nesse processo e entenderem. Até achei curioso, agora você falou uma médica, eu não sou médica, eu sou socióloga, né? E muitas vezes as pessoas se referem a mim como médica, que assim, seria também muito honroso ser médica, mas eu sou socióloga e sanitarista, né? Mas esse trabalho de equipe, Lucas, porque numa situação de gravidade você precisa de muitos saberes, muitos conhecimentos. E foi uma experiência única para o mundo, para o Brasil, que poderia ter sido diferente para nós. Então, eu acho que o livro, assim, ao mesmo tempo, defender a memória, né, a importância de lembrar, mas também a necessidade de compreendermos e a necessidade de não repetirmos essa experiência e nos prepararmos melhor para o futuro. Sem dúvida alguma. E agora sim, para fechar, ministra, a senhora acaba não citando muito da sua gestão como, de fato, ministra da Saúde, fala do período de transição e depois já passa para reflexões super importantes que, inclusive, a gente não vai conseguir abordar aqui, mas fica para uma próxima. Mas eu queria te ouvir, ficou alguma mágoa, ficou algum ressentimento sobre essa saída do governo, ministra? Lucas, eu não sou, de verdade, eu não sou uma pessoa dada a ressentimentos, mas eu acho que há uma questão maior, né, que é a minha consciência política, né? Você vê todo o tempo que eu estive no ministério, se trabalhou muito essa oposição técnica versus política. Eu não acredito nisso, eu tenho visão política, eu tenho compromisso político, em primeiro lugar, como cidadã. Minha trajetória foi uma trajetória na vida institucional, no SUS, na Fiocruz, principalmente 40 anos dedicados à saúde pública, afinal, e na academia, né, que eu sou pesquisadora. Esse não é meu primeiro livro, já publiquei outros livros, né? Tem um livro de referência que é Um Sertão Chamado Brasil, mas, na verdade, eu tenho a consciência política do momento que nós vivemos. Eu sempre vi a posição de ministra como uma posição de responsabilidade do presidente da República e tenho plena consciência que eu, de fato, reconstruí o Ministério da Saúde e reconstruí as ações prioritárias do SUS. E espero que esse governo tenha continuidade. O governo do presidente Lula, eu considero uma questão essencial para a democracia a sua reeleição. E estou somando agora na proposta como pré-candidata a deputada federal, mas eu me dediquei a escrever esse livro como também parte do meu compromisso público, menos como exercício acadêmico e mais pelo compromisso político que eu tenho. Nízia Trindade, minha gente, ex-presidenta da Fiocruz, ex-ministra da Saúde, a primeira mulher a estar à frente desses dois cargos, ela que é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sanitarista, cientista social, socióloga, não é médica, chamei ela de médica, mas enfim, vou deixar porque tá no coração de todo mundo, Tudo lidou na bem? pandemia nessa frente, enfim, Atuo no atua no cuidado, cuidado. pronto. E ela que está desfilando na Praça de Livro Novo, ainda há tempo, a pandemia de Covid-19 e a transformação do futuro já disponível aí, mais um golaço da editora Record. Ministro, prazer falar com a senhora. Obrigado por todo esse tempo e disponibilidade e até a próxima, viu? Muito obrigada, Lucas. Eu vi que você leu mesmo o livro. Te agradeço pelos comentários, pela leitura e pela oportunidade dessa conversa aqui no Brasil de Fato. Muito bom. Conversa Bem Viver.